você reagiria se fosse contratado hoje como consultor de RH numa empresa com uma equipe altamente qualificada, ansiosos para ver o que você traz de contribuição, o que você vai fazer para transformar a gestão de pessoas daquela empresa? Hoje nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre como estabelecer uma gestão estratégica de RH em um ambiente dinâmico e competitivo. Então vamos pensar o seguinte, como é que eu vou poder agora, diante desse contexto, dessa gestão mais dinâmica, como é que eu vou poder me posicionar como um profissional diferenciado? Então vou colocar aqui os 4 pontos que se consideram indispensáveis para você poder dizer que está implantando uma gestão estratégica de pessoas. Primeiro, você ter uma identidade na sua gestão. Qual é a gestão humana que queremos? Quais são os valores desse gestor, dessa empresa? Como ela vai operar? Como é que a gente vai lidar no dia a dia? É numa linha operacional? É numa linha tática, gerencial? Ou é numa linha estratégica? Eu, enquanto profissional de RH, eu vou precisar me posicionar. Aqui no contexto do curso RH+, eu trabalho muito na linha do estratégico. Por quê? Porque eu entendo que o estratégico, ele transforma a realidade da empresa de uma forma geral. O estratégico não está focado somente no setor gestão de pessoas, mas ele envolve aquela visão mais ampla da empresa, do negócio em si. Precisa entender de outras coisas além de entender de pessoas. Então, primeira coisa, qual é o modelo, qual é o estilo de gestão que eu vou adotar como consultor interno, ou seja, como consultor externo? Qual é o foco, para quem a gestão de pessoas trabalha? Quem são os stakeholders que eu estou diretamente envolvido? Quais são os interesses deles? O que eles esperam do meu trabalho? O que eles esperam das suas equipes? Quais são os objetivos que eles querem alcançar? Por quê? Porque esse vai ser o foco da atuação do gestor de pessoas. E a definição, qual é o negócio da gestão humana? O que é essa gestão de pessoas? É administrar as pessoas? É motivar as pessoas? É treinar as pessoas? Então, é importante entender quais são os produtos que eu, enquanto gestor de pessoas, vou ter que entregar para a empresa. Quais são os serviços que eu vou realizar? Em que momentos eu vou colocar a mão na massa? Em que momentos eu vou providenciar pessoas de fora para complementar esse desenvolvimento, para conduzir a empresa para esse resultado? Quais são as necessidades da empresa que eu, enquanto profissional de RH, precisarei suprir, resolvê-las? Então, essa clareza é o primeiro passo que o gestor precisa dar. E o último ponto aqui que a gente coloca, como identidade, foco, definição e intenção, que é qual é a proposta de valor da gestão humana, qual é o meu diferencial, o que vai ser o foco de atenção que vai me diferenciar de outros profissionais, qual é o resultado que eu me proponho a entregar para essa empresa, para que a minha gestão vai servir, que transformação eu vou entregar para essa empresa. Se você conseguir responder essas 4 coisas, esses 4 pilares dessa gestão estratégica, você já está dando um primeiro passo em direção a esse posicionamento, a essa maturidade. No caso de Eduardo, ele precisou responder essas questões. Quando ele se deparou com a situação, eu recebi a oportunidade, eu estou aqui diante dessas pessoas que olham para mim, isso aconteceu comigo. Quando eu recebi a missão, eu recém-formada, Eduardo sou eu, porque eu recém-formada recebi essa missão de gerenciar uma equipe de pessoas de uma empresa que já estava no mercado há um bom tempo, pessoas que tecnicamente
eram especialistas no que faziam, e tinha horas que eu reunia aquelas equipes para buscar as soluções, e eles olhavam para mim e diziam assim: Ilka, como é que resolve isso? E eu dizia: amanhã eu trago uma resposta. E eu ia para casa, ralava, pegava os meus livros, né? Ia revisar algumas coisas de processos produtivos, como melhorar o processo, para entregar para o cliente um produto melhor, de forma mais rápida, num processo mais organizado, que a gente pudesse controlar melhor o que estava fazendo. Então, eu era esse Eduardo que eu estou falando para você, né? Eu tive essa experiência e eu tive que estudar e buscar essas soluções, mas eu comecei a montar ali, né, diante daquelas questões que eram trazidas para mim, eu comecei a montar uma rota, né, um caminho, onde as pessoas começaram a entender como era que eu queria, como era que eu direcionava, e tudo começou a ficar mais claro para mim. Né? Então, esse seria um caminho que você deveria também se posicionar profissionalmente. Defina a sua identidade, qual é o foco do seu trabalho, o que vai ser a solução que você entrega e de que forma você vai fazer para se diferenciar de outras pessoas. Então, esse é o caminho que você deve seguir nesse primeiro momento, né? Do posicionamento estratégico. E se nós estamos falando de mudanças e adaptações, entender as tendências da gestão de pessoas é um ponto indispensável para o profissional, né? Para o consultor. Hoje até tem um termo que Idalberto Chiavenato usa, que ele não está muito comum, né? Porque ele, na verdade, é o visionário da nossa área, e ele já trata nos seus livros da gestão do talento humano. E não é uma mudança só de nome, não é um modismo só de nome, é porque, de fato, o profissional, hoje no ambiente corporativo, ele não é mais aquele profissional que está preocupado só em bater o cartão, né? Ele é um profissional que ele está preocupado com o seu próprio desenvolvimento, o seu posicionamento profissional, ele quer caminhar junto com esse futuro da empresa. E dentro dessa nova postura profissional, a gente entende que existem as tendências, que são as tendências gerais da gestão do talento humano, né? Quais são as tendências? E aí ele vai pontuando aqui algumas dessas tendências, onde ele coloca como a primeira tendência essa questão do na globalização, né? A globalização, entendendo que o profissional de RH precisa entender o que está acontecendo de uma forma geral no mercado, envolvendo o segmento da empresa que ele está orientando, né? Quando você é um consultor interno, você está ali mais focado naquele contexto do negócio da empresa que você atende especificamente. Mas quando você é um profissional, um consultor de RH, que você atende diversos setores, né, diversos segmentos, esse foi o meu caso. Eu, como atuei muito tempo no Sebrae, e o Sebrae, ele não é uma empresa que envia você para atender apenas um segmento. Então, eu atendi dentistas, eu atendi empresas que vendiam carro, empresas que vendiam tecnologia, empresas de material de construção, indústria. Eu trabalhei muito focada em redes, né, que é uma empresa que tem várias filiais. Então, eu atendi diversos segmentos, segmento de moda, segmento de pet shop, segmentos diversos. Então, imagine, você como consultor de RH, né, que tem que estar ali voltado para aquelas questões do ecossistema de RH, mas eu também tive que fazer o quê? Cada empresa que eu ia atender, eu tinha que me atualizar com relação àquele segmento, quais as tendências daquele segmento, o que tem de novo, como é que os concorrentes estavam atuando, por que eu precisava fazer isso? Porque era uma necessidade que ia esbarrar na equipe. A equipe que eu ia orientar através daquela gestão, né, de pessoas,
ela estava sendo pressionada por essa exigência do mercado. Então, eu, enquanto consultor de RH, eu preciso entender esse movimento da globalização. Então, esse é um ponto que você tem que estar sempre atento. O que está acontecendo fora da empresa, mas no mesmo segmento? Quais são as influências que poderão chegar na gestão aqui dentro da empresa onde eu estou orientando hoje? Então, esse é um primeiro ponto que precisa estar sempre, né, como uma tendência. O que é que está acontecendo nesse segmento e você se posicionar com relação a isso. Então, voltando para aquela questão das pessoas, né, que eu estava falando no início, que os profissionais mudaram. Então, essa é outra tendência de RH. A evolução, a mudança cultural no mercado. Hoje tem muitos temas que se colocam dentro do ambiente corporativo envolvendo essa nova geração, né? Nós viemos aí de geração X, geração Y, nós estamos na geração nativo digital, que ele já nasceu diante dessa revolução digital, né? E hoje nós estamos, eu vou dizer aí que é na geração do quê? Na geração do conhecimento, onde você muitas vezes está conversando com um funcionário e aquele funcionário está trazendo um conteúdo altamente atualizado, porque ele segue alguém no YouTube, porque ele fez um curso online gratuito, porque isso também é muito comum, o funcionário ter acesso a capacitações e ele querer construir algo dentro da empresa, ele querer que o conhecimento dele se torne algo relevante, ele quer deixar um legado naquela empresa, né? Por quê? Porque vai agregar no currículo dele, porque aquilo vai trazer uma experiência e porque ele quer construir algo de fato. Então, se eu falei antes que o funcionário hoje ele não pode ser visto apenas como um batedor de cartão, é necessário entender que ele realmente quer construir algo na empresa. E isso tem que ser estimulado pelo gestor de RH. E não só pastorar o funcionário. Esse funcionário não está fazendo não. Ele não está chegando na hora. Ele não... Não é esse o papel do gestor estratégico de pessoas. O gestor de pessoas, ele vai pegar esses funcionários e vai apresentar para eles o primeiro ponto, que é como eu, enquanto empresa, vou me posicionar diante da globalização. Depois eu vou mostrar que eu entendo que ele é um profissional, que eu quero levá-lo para realizar aquele desenvolvimento profissional que ele já está buscando. Então, eu quero viabilizar isso através da empresa. Então, eu vou, como consultor de RH, dizer para esse funcionário, eu vou ajudar você a ser o que você está pensando. Eu vou providenciar recursos, conhecimento, vou lhe dar oportunidades para você ser o que você está querendo. Então, ele vai olhar para você e vai dizer assim, uau, né? Você vai resolver o meu problema, você vai viabilizar, você vai investir em mim. Vou investir em você. Então, ele passa a ser seu parceiro a partir dali, né? Depois nós vamos para onde? Nós vamos para os clientes, né? Apresentar para essa equipe, ou seja, o consultor de RH precisa entender quais são as necessidades dos clientes que essa equipe precisa entregar. Então, perceba que o gestor de RH não vai focar somente na equipe interna. Ele precisa entender, essa equipe está sendo preparada para entregar o quê para o cliente? Qual é a expectativa do cliente? Qual é a necessidade do cliente? Essa era uma preocupação antes só de quem era da área de marketing, né? Os profissionais de RH não abordavam, eu não lembro nem de abordar o termo cliente. Eu nem lembro. Eu abordava por quê? Porque sempre fui da área do empreendedorismo. Então, eu abordava, mas dentro daquela temática do RH em si, a gente colocava o cliente como o cliente tem sempre razão, nós temos que fazer a vontade dele, mas não no sentido de entender profundamente como hoje se trabalha dentro da área do estratégico, né? do negócio em si, da proposta de valor da empresa. Então, isso não era abordado dessa forma. Hoje, dentro da gestão estratégica de RH, sim, tá bom? Depois a gente vem para onde? Os produtos e serviços, quer dizer,
de que forma nossos produtos e serviços estão entregando o que o cliente precisa, né? Aquilo que o cliente espera da empresa. Nós estamos conseguindo entregar isso, né? Então, esse é um ponto de trabalhar com as equipes. Como nós podemos nos diferenciar? Estimulando as equipes a pensar nisso, a buscar essas soluções. Porque o funcionário se desenvolve na empresa em busca de quê? Ele se desenvolve em busca de melhoria nos processos, melhoria nos produtos, como é que entrega melhor essa solução aos clientes, né? É tanto que tem muitas empresas que elas investem em experiências do funcionário utilizando seus produtos. Por quê? Porque o funcionário utiliza o produto e aí ele tem uma experiência pessoal com a marca, uma experiência pessoal com a usabilidade daquele produto e aí ele tem argumentos melhores para lidar com o cliente, né? Então esse é um ponto também. Com relação aos resultados, né? Esse também é outro ponto que muda muito na gestão estratégica de pessoas. Por quê? Porque é o estabelecimento de metas, onde hoje você, como profissional de RH, você vai ter que estabelecer metas. Metas de resultados quantitativos, metas de resultados qualitativos, não só para o negócio, mas também para as suas equipes. A equipe precisa ter uma meta. Você iniciou o ano como? Você está terminando o ano como? Você evoluiu em quê? Você melhorou em quê? Enquanto líder e enquanto liderado. Então, a melhoria da equipe e o desenvolvimento deles vai conduzir o resultado da empresa a atingir as suas metas quantitativas e qualitativas também, certo? Então, essa visão da empresa, visão de futuro da equipe, alinhada à visão de futuro da empresa, isso é o que vai fazer com que você consiga desempenhar um papel melhor como gestor de RH, tá bom? Depois a gente vai falar do quê? Do último aqui, que seria a tecnologia. Então, são os 7 pontos, né, que o profissional de RH tem que entender, que existem tendências que mudam, né? Com o passar do tempo, essas tendências vão mudando, vão incrementando algumas coisas, né? E você tem que estar atento. A outra é a tecnologia, né? Hoje a gente vê, esses dias eu estava vendo a gente nas redes sociais, a gente recebe muitas, né, mensagens patrocinadas, e aí eu recebi uma mensagem patrocinada de um programa, a chamada do programa era assim, a proposta era que você, enquanto funcionário, quando você entra na empresa, você envia seus documentos, você baixa um aplicativo, envia seus documentos e a contratação é feita totalmente virtual, né? Então, você manda os documentos, você baixa sua carteira virtual, você não tem contato mais com aquelas pessoas ali no setor pessoal. Imagine aí, né? Então, você enquanto profissional de RH, você está preparado para isso, né? Para se deparar com esse departamento pessoal totalmente automatizado, a fazer um processo seletivo onde você não pega nenhum currículo físico, onde você envia um link e aquela pessoa se inscreve e faz um teste de perfil online, que é a solução que a Solidus oferece, por exemplo, é assim, né? Você faz aquele teste, você vai montando ali um banco de dados totalmente online. Será que você já está preparado para esse novo cenário tecnológico, né? Então, essa é a reflexão que você precisa fazer enquanto profissional de RH. E eu quero abrir um parênteses aqui para você, falando sobre as dores dos profissionais de RH. É o que eu mais vejo nas empresas. Qual é a primeira dor que eu posso citar várias, mas eu vou escolher aqui 5 dores para refrescar a memória do profissional de RH. E você vai me dizer aí, né? Você vai confirmar, bote aí nos comentários se isso faz parte da sua realidade também. Qual é a primeira? O funcionário do RH tentando, né, intermediar os conflitos que a empresa não resolve. Conflitos entre o líder e o subordinado. Que conflitos?
mudanças de função, desentendimento de opiniões, e aí as situações vão sendo empurradas com a barriga, e esse probleminha cai aonde? Cai no colo do profissional de RH. Então, é necessário ou não você ter a competência para resolver esse problema? Por quê? Porque esse conflito precisa ser resolvido com técnica. E a técnica é adquirida através de estudo. E às vezes o profissional de RH não quer estudar. Ele não quer investir, porque eu vou investir e a empresa não me dá oportunidade, eu vou tirar do meu bolso para investir numa capacitação, mais uma capacitação. Não vou não, porque a empresa não quer investir no resultado dela, ela só quer que eu invista. Mas eu vou dizer para você, se você não estiver apto para intermediar esses conflitos e resolvê-los em parceria com os líderes, você vai ser prejudicado na sua vida profissional. Então, essa é uma das dores que você pode resolver se qualificando. Qual é a segunda dor que eu vejo muito presente na vida do gestor de RH? Perder um funcionário porque o ambiente é um clima organizacional que é terrível, sem harmonia. É um clima organizacional onde o funcionário chega na empresa e dá vontade de ir embora. E aí o profissional, né, o técnico de RH, o consultor, ele diz assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Porque fiz uma seleção por competência, como manda o figurino, botei um ótimo profissional aqui dentro da empresa e ele vai pedir demissão porque o clima organizacional está ruim. Como é que eu resolvo esse problema, né? Então, mais um motivo para você se qualificar, para você resolver o problema. Outra coisa que eu escuto muito do profissional de RH é que o líder não consegue resolver ou conviver com os dilemas dos seus liderados. Tipo assim, o líder faz um planejamento para a semana e se depara com os problemas dos seus liderados. Imagine aí como é a situação, né? Você planejou e quando chega na empresa para resolver o problema, você encontra algo que fugiu do seu controle. Então, como é que faz isso, né? Então, todo líder de RH se depara com essas situações, né? Tendo que intermediar também essas situações. Por quê? Porque baixa produtividade, aquilo que foi planejado não vai sendo realizado e outras coisas, né? E a quarta dor, né, que eu vejo muito pessoal comentar é que tem dificuldade em fazer um recrutamento por competência, né? Por quê? Porque às vezes tem aquela pessoa que é indicação de alguém, a pessoa que é da família de alguém, porque fulano é de confiança, certo? Mas fulano é de confiança, mas ele sabe realizar as tarefas, né? Ou o outro lado também é verdadeiro. Fulano tem a competência técnica, mas já sabe se comportar no ambiente de trabalho. Então, tem profissionais de RH que têm dificuldade em fazer essa seleção mais técnica, né? Então, essa técnica você vai encontrar no RH+. Né? Lá eu vou estruturar algumas soluções que poderão ajudar você nesse sentido, né? Vai ajudar você a fazer uma entrevista técnica, a fazer alguns testes de perfil e aí vai minimizando os riscos para você não colocar dentro da empresa, né? Dentro da equipe, uma equipe que você já vai estar trabalhando a questão do clima organizacional e você botar uma pessoa lá que vai bagunçar, né? Que vai prejudicar a história. Não dá certo, né? E a quinta dor, né, que eu escuto bastante é assim, quando eu vou fazer uma consultoria numa empresa, né, que eu encontro lá uma pessoa que já é pós-graduada em RH, formada em administração, e olha que esse é o perfil que eu mais tive sucesso nas implantações, porque a administração ajuda você a organizar os processos da empresa e a pós-graduação em RH ajuda você a se sensibilizar para entender a importância, né, do foco, de ter uma visão mais sistêmica da operação. E aí, o que é que eu escuto do profissional? Ilka, isso eu sei. Não, isso aí eu sei. Isso aí eu sei. Isso eu sei. Ok, então,
eu encontro a pessoa entendendo e sabendo todos os pedaços necessários. E aí eu pergunto, se você sabe, por que que você não está implementando na empresa? Ah, porque eles não querem, porque o gestor não quer, porque a equipe não quer, porque... Não, eles querem. O que eles não querem é a mesma coisa que, de certa forma, pode ser que você diga, não, eu não quero essa história de RH+, né? Ah, essa história de montar um sistema de gestão de pessoas estratégico. Não, eu não quero não, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. O problema é que precisa ter um método de implementação. Você, como profissional, não precisa somente saber o que tem que ser feito. Você tem que conseguir sensibilizar as pessoas, você tem que conseguir identificar as dores das pessoas para que você ofereça as soluções como remédio para essa dor, que muitas vezes a equipe só tem a consciência do problema, mas ele nem sabe que existe aquela solução. E aí você vai para lá e diz assim, não, vamos implementar um sistema estratégico de pessoas. Não, não há necessidade de você dizer isso, é um termo técnico nosso. Você vai apresentar as soluções e as intervenções pontuais para cada problema. Por isso que nós temos que fazer um diagnóstico estruturado. Por quê? Porque você vai apresentar para eles. Olha só, esse é o problema que você está enfrentando. As causas desse problema são essas. E as soluções para esse problema são essa. Então, essa visão, essa forma de falar com segurança e dentro da necessidade apresentada por eles é o que vai convencê-los, né? E aí não é só o conhecimento técnico, beleza? É por isso que, entendendo que não é uma questão só técnica, né? Dentro desse desenvolvimento da gestão de talentos, né? Que no RH+, eu tive o cuidado de colocar no primeiro módulo o diagnóstico do consultor. O diagnóstico onde ele vai fazer uma análise de perfil comportamental, onde vai entender qual o perfil dele primeiro. Então, qual é o seu perfil como consultor de RH, como profissional de RH, qual é o perfil dos líderes que você está orientando, qual é o perfil das equipes. Então, ter essa consciência para que você possa saber se posicionar, saber também desenvolver as competências suas e deles, vai ser indispensável, né? Porque já entendemos que o conhecimento técnico não é suficiente. Então, não adianta você só querer aprender a estruturar uma avaliação de desempenho, a fazer uma boa seleção. Do que adianta você contratar uma ótima pessoa se depois que ela chega na empresa você não consegue lidar com o comportamento dela, com as dificuldades que ela tem no dia a dia, com as limitações, né? Intelectuais não, mas psicológicas sim, né? Qual é a pessoa que está 100% todos os dias bons, né? Então, é importante que você entenda isso. Dentro do RH+, eu estruturei nesse sentido. Primeiro o diagnóstico, depois eu vou apresentar as ferramentas e aí sim eu entrego as ferramentas de gestão, né, que é para organizar a empresa. Depois eu entrego as ferramentas do ecossistema de RH. E por último é que a gente vai fazer o projeto da consultoria, que é para implantar o sistema estratégico de pessoas eu particularmente vendo uma consultoria para o mercado que eu implanto em 6 meses. Por que eu faço dessa forma? Porque eu só vou na empresa uma vez na semana, né? Então eu vou colocando isso de uma forma mais espaçada, porque me dá mais tempo e eu atendo outras empresas também. Então esse é o método que eu adotei, por isso leva 6 meses, mas você conseguirá estruturar o seu projeto com certeza em 3 meses. E aí você vai montar um cronograma de ação para executar de acordo com aquilo que a empresa desejar, com aquele momento que for o momento da empresa. Porque também tem isso, tem o momento do consultor, né, do profissional, e tem o momento da empresa. Tem o momento que você está preparado para fazer tudo e acontecer, mas aquela equipe não está, o gestor não está, o mercado
não está no momento de você estar fazendo uma ruptura em alguma coisa, por mais que um processo da equipe esteja precisando ser melhorado, né? Tem momentos que é para você planejar e não executar, né? Então, entender cada momento da empresa, saber como se posicionar é o ponto-chave, né? Mas mais importante do que tudo é saber o que você vai fazer, é ter um projeto claro, um começo, meio e fim, para você ter essa clareza e o gestor da empresa também saber o que ele está contratando, o que você é capaz de fazer. E se ele não fez, foi por opção dele. Mas você está apto para fazer, você tem a competência, sabe o que vai fazer, quando começa e quando termina, ok? Então, espero que hoje tenha te ajudado, né, a ampliar a sua mente sobre essas novas tendências, sobre estar se posicionando, sobre você ter um foco de atuação, sobre você ter uma proposta de valor do seu trabalho, sobre você entender que você pode até ser mega inteligente, mas se você não tiver inteligência emocional, se você não tiver competências na área de entender o comportamento das pessoas, saber fazer uma leitura de perfis, você vai ter dificuldades de atuar, tá bom? Então não queira só conduzir a sua vida profissional em cima de certificados, de formações, não, adquira competências, né? Então, não subestime aquelas pessoas que estão menos letradas do que você, mas que têm a habilidade de se relacionar bem com as pessoas. Pode ser que a inteligência emocional de alguém consiga superar a sua inteligência intelectual, né, de conhecimento, de cursos que você já fez. E às vezes alguém é promovido e você não é. E você diz assim, meu Deus, eu sou pós-graduada, sou especialista, tenho MBA, tenho isso. Certo, mas você não sabe se comportar e lidar com as pessoas e levar essas pessoas para frente, né? Não sabe desenvolvê-las, não sabe transformar os líderes em multiplicadores de conhecimento. E esse é o desafio principal do gestor de pessoas, do consultor de RH, ok? Então, até a próxima aula, na terça-feira que vem, nós temos sempre um encontro marcado aqui no nosso canal RH+. Até lá!